escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Oi, Carol, tudo bem? Tudo é muita coisa, né, Geraldo? Mas estamos aqui, firmes e fortes, rumo a 2021. E você? Esse ano não acaba, né? Não, mas o próximo também, o começo, não vai ser tão bom quanto eu imaginava. Então, hoje a gente vai entrar no túnel do tempo, Carol. Porque você lembra qual foi a primeira vez que você gravou o Chutando a Escada? Eu vim aqui num convite lindo de vocês para falar sobre o Brexit. E agora cá estou novamente, conversando sobre a União Europeia. Lá em 2017, não foi isso? Foi. Aí eu enchi tanto o saco de vocês que vocês me convidaram para participar permanentemente do programa. Então, tem tempo. Aliás, a gente vai ter que voltar em breve a fazer um sobre o Brexit, né? Porque ainda não acabou essa novela. Então, o ano que vem, agora janeiro, 31 de janeiro, vai ser o prazo final para a partilha dos bens ficar acordada, né? Então a gente vai ter que voltar. Não, chega disso. Nem sei quantos programas a gente tem. Já tem uns 3 programas sobre Brexit. Deixa disso. Pro ouvinte que não sabe, a Carol é a nossa especialista da casa em União Europeia. Tem tese sobre o tema, sobre a relação Brasil-União Europeia, tem artigos, e sempre que dá um problema na Europa, a gente chama ela para conversar. E hoje você trouxe um colega seu, é isso, Carol? Hoje eu fui pedir ajuda para o Daniel de Carvalho, da Unifesp, que também é especialista em União Europeia. E o Daniel trabalha aí com essa questão da cláusula democrática, de democracia, então ele entra nesses papos mais formais, aí, institucionais, e a gente vai falar justamente sobre essa crise, né? Você falou do Brexit, que era um descontentamento aí grande do Reino Unido com o andar da carruagem do processo de integração, mas a gente vê que quem ficou também está causando muito problema, né? E esse é o caso aí da Hungria e da Polônia especialmente, mas tem outros países encrenqueiros dentro do bloco, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Fala, Daniel, tudo bem, cara? Prazer ter você aqui. Que isso, prazer é todo meu. Muito obrigado a Carol por ter feito o convite. Brigadão, Geraldo, é um prazerzaço estar aqui. O Chutando é uma iniciativa única aí de divulgação, né, dos sistemas internacionais, das pesquisas na área. Tem uma proposta muito, muito interessante de explicitar como o poder opera, né? E especialmente aí numa sociedade em que cada vez mais há um temor, né, das consequências da exposição e da defesa pública das ideias. É importante esse tipo de iniciativa, e então de novo um prazer estar aqui. Sobretudo para discutir temas diretamente relacionados à democracia, né? Vai ser muito legal. Acho que até a Carol já fez uma abertura aí. A União Europeia viveu e vive muitas crises, né? Acho que desde 2008, da crise financeira, passando por 2010, a crise da dívida e tal. Essas tensões têm se acirrado, né? 2016, o Brexit, e como a Carol mesmo disse, isso ainda não foi embora. Quem ficou também está descontente. Como é que vocês estão olhando para o bloco, vocês que estão estudando o bloco há bastante tempo, como é que vocês estão olhando para o estado atual das coisas na União Europeia? É importante a gente, né, para identificar um pouco o que está acontecendo no momento, né, por que a gente convocou esse programa, mas o que a gente está vendo pontualmente é um entrave aí para se liberar o orçamento da União Europeia, né? A União Europeia tem um orçamento que dura 7 anos, né? Então, o que a gente está vendo agora é a votação final desse orçamento para começar em 2021, que já é um orçamento atípico porque vai ser o primeiro orçamento sem o Reino Unido, que é um
importante contribuinte para esse orçamento, né? Então já fica mais enxuto nesse sentido, e que vai valer por 7 anos, então, para cobrir todas as políticas aí da União Europeia. Adicionado a esse orçamento, né, ordinário que se faz, tem também um pacotaço que foi discutido muito amplamente lá em abril com relação a um fundo de recuperação para o Covid, recuperação econômica para o Covid de 750 bilhões de euros. Se a gente for transferir isso em reais, vai dar muito mais do que o PIB do Brasil. Então, só o fundo de resgate da União Europeia, não é nem do nacional, equivale a mais do que o PIB do Brasil para essa recuperação do Covid. Então, para a gente ter uma ideia da dimensão econômica e do aporte desse orçamento e desse fundo de recuperação que está sendo discutido agora no orçamento que tem que ser aprovado nesse mês para entrar em vigor já em janeiro. E o que rolou? Esse foi um timing ótimo para se fazer chantagem, né? Então, esse orçamento precisa ser aprovado pelos Estados-membros e geralmente esse é um processo bem protocolar, né, que acontece, até porque o orçamento ele é discutido anteriormente, né? Eles passam o ano inteiro fechando esse orçamento, então assim, todas as negociações, as barganhas acontecem antes de se fechar o pacote e depois só precisa de uma aprovação protocolar aí dos Estados-membros. E aí tá todo mundo pronto, os 27 desesperados para colocar a mão nesse pote de ouro, que também não vem para salvar a pátria de ninguém, mas que vai dar um bom alívio, principalmente para as economias que ficaram mais atingidas com o Covid, né, e as economias que são mais débeis no grupo, lembrando que é um bloco extremamente assimétrico, né, no ponto de vista econômico. E aí a gente tem a Hungria e a Polônia vetando a aprovação, fazendo chantagem que eles não vão aprovar esse orçamento, estão segurando aí o orçamento e o pacote de recuperação em função de uma cláusula, que é uma cláusula que foi votada lá em julho, que eles toparam, na época eles não fizeram esse estardalhaço que estão fazendo agora, o que mostra muito bem que é uma jogada política, né, segurar isso até um momento onde eles ficam com o trunfo na mão. E essa cláusula diz o quê? Que é a cláusula do Estado de Direito. Por isso que a gente convidou o Daniel aqui para vir falar um pouco sobre essa cláusula para a gente. Daniel, explica o que é essa cláusula que está condicionado o acesso a esses recursos, então que se votou em julho, né? Que só vai ter acesso a esses recursos quem respeitar o Estado de Direito. E é isso que a Hungria e a Polônia estão se opondo. Esse é um mecanismo, Carol, pensado como um instrumento de tentar, de alguma forma, estabelecer condicionantes políticos para evitar uma fragmentação política do bloco, né? Há uma tradição de leniência, diria, do bloco e dos seus principais atores com governos nacionais que não só são governos que fogem um pouco do que das balizas clássicas, né, da democracia liberal, né, para ser gentil com esses governos, né, para durar bem a pílula. E tem uma questão aí, né, que tem essa tradição de lidar com uma certa benevolência com esses governos, e que em algum momento isso é uma ameaça à própria União Europeia, né? Parece ter havido uma consciência de que incentivar no interior do bloco governos, incentivar pela via do financiamento, né? Porque aí a leitura, por exemplo, a leitura que se teve, né, no debate público na Holanda, por exemplo, foi esse, né? Bom, nosso dinheiro está ajudando a financiar os regimes que não têm características de democracia, né? O que se está tentando construir são elementos para, de fato, constranger esses estados pelo fechamento da torneira do financiamento europeu à manutenção de práticas internas que coloquem em risco a qualidade da democracia nacional, né? É claro que aí, né, por que eu acho que isso tem um potencial de vulnerabilidade do bloco? Porque é claro que aí esses estados, com o que vem se chamando, né, de um regime político iliberal, esses estados eles se aproximam, do ponto de vista da condição da política externa, muito de polos que são tradicionalmente vistos como antagônicos aos interesses do bloco europeu, como é o caso, por exemplo, da Rússia, da China, enfim, né? Então há ali uma compreensão de que
do ponto de vista estratégico, permitir que haja o fomento a esse tipo de regime no final do dia, colocar em xeque o próprio projeto de integração sob as bases que ele se dá, por exemplo, dos valores previstos no artigo 2º do Tratado da União Europeia, né, o prestígio aos direitos humanos, ao Estado de Direito, à democracia. Então, tem um componente aí que para além dessa questão da rivalidade entre os agentes do bloco, e tem um componente que esse componente mesmo de permanência da própria União, né? Acho que tem esse elemento que é um elemento fundamental, até porque esses governos nacionais, boa parte da retórica que energiza a sua base eleitoral é uma retórica eurocética, né? De crítica ao bloco, de demonização das instâncias de Bruxelas. Então, tem uma questão, né, talvez tardia, né, de se tentar evitar que esse tipo de discurso, né, ganhe fôlego nas experiências nacionais, né? E o irônico disso, né, só para a gente citar, por exemplo, os 2 casos mais emblemáticos, que é o caso húngaro e o caso polonês, a Polônia foi o Estado que no último orçamento, né, que acabou agora, né, o orçamento 2014-2020, foi o país que teve mais recursos dos fundos europeus, né, e a Hungria tem um cálculo aí que indica que 95% dos investimentos públicos da Hungria depende dos fundos europeus, né, então é de fato paradoxal que o bloco indiretamente cultive e estimule a normalidade do funcionamento dos governos nacionais, que são explicitamente contrários a vários dos valores fundamentais do bloco. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. É um chavão dizer que, no caso da integração europeia, a crise é uma constante, né? Né? O chavão tem uma razão, às vezes é um lugar comum, mas às vezes tem uma capacidade explicativa, e nesse caso é o que acontece, né? O Geraldo fez aí um recorte rápido de processos recentes, de situações, né, que explicitam algumas fissuras do processo de integração em diversas dimensões, né? Dimensão econômica, na questão da mobilidade, e agora, né, essa crise específica que o processo de integração ele vem enfrentando é uma crise em várias dimensões, né? Tem um aspecto, né, que eu acho que vale muito a pena ressaltar desse momento, que é o seguinte: eu acho que tem uma diferença de tratamento, me parece, e aí até queria conversar um pouco com a Carol, né, a respeito disso. Acho que tem um componente diverso desse momento, do ponto de vista da abordagem institucional, como, por exemplo, o papel do parlamento, né? Acho que nesse caso específico o parlamento tem um papel que destoa um pouco sobre como se acostumou a ver o alcance do Parlamento Europeu, mas eu acho que tem uma outra dimensão aí também, que é uma dimensão muito interessante, que é a função que a Alemanha vem desempenhando, né? Acho que desde da metade da década, né, é possível ver que a Alemanha tem me parece que partiu para uma abordagem para lidar com os desafios europeus de uma forma distinta, por exemplo, como lidou com a crise econômica, né, com maior grau de engajamento, ocupando um protagonismo em defesa do bloco e não diretamente apenas, né, essa é uma discussão mais ampla, claro, com relação ao que seria o interesse, como o interesse nacional seria lido, né, do ponto de vista interno. Então, acho que tem esses aspectos, e eu acho que essa crise de agora, ela tem inúmeros componentes, né, ela é uma crise que explicita as rivalidades sul-norte do bloco, é uma crise que explicita as rivalidades leste-oeste do bloco, é uma crise que explicita as rivalidades institucionais do bloco, né, entre as próprias figuras ali da comissão, né, enfim, do parlamento. Deixa eu
retomar um pouco essas ideias, Daniel. A gente até brincou aqui, né? Você brincou com essa ideia de que a crise é um elemento permanente, né? Mas eu acho que você tem razão, num certo sentido, de apontar a natureza dessa crise como uma natureza distinta, né? Enfim, a União Europeia, como a gente conhece hoje, vem lá do Tratado de Maastricht de 92. Enfim, eu costumava ouvir que as soluções das crises no processo de integração sempre foram pela via da maior integração, né? Que em todo momento você chegava num impasse, que, enfim, no momento seguinte aquele impasse gerava maior integração. Mas a partir de Maastricht, a partir da criação da União Europeia como a gente conhece ela hoje, essa máxima ela chegou num limite, né? Eu acho que o maior exemplo disso foi o Tratado Constitucional, né? Que foi rejeitado, e depois você encontrou ali um arremedo no Tratado de Lisboa que trouxe várias dessas instituições, como a presidência, uma representação de relações exteriores, trouxe isso de volta, mas sem a constitucionalidade, né? Sem esse fortalecimento do caráter supranacional. Então, me parece que o caminho da União Europeia, o caminho do processo de integração, ele era um caminho evolucionista, ou um caminho liberal, né? Se quiser pensar lá no Fukuyama, no fim da história, o triunfo do liberalismo. Me parece que esse projeto ele era um projeto muito liberal. Me parece que esse trajeto ele tem sido questionado nos últimos anos, né? Essa evolução liberal da coisa tem sido questionada, né? Pela crise financeira, pelo Brexit, e agora por esse aparecimento dos governos de direita no seio do bloco, que de maneira nenhuma tiveram uma resposta à altura, né? Você falou aí uma certa complacência, um histórico de complacência, né? Dá para a gente pensar nesses termos, ou da onde vem esse histórico de complacência, ou mesmo com essa cláusula do Estado Democrático, né? Enfim, por que o projeto não consegue avançar ou responder de uma maneira que existia antes, né? Chegamos num limite, o que é que vocês têm identificado aí? Acho que, para responder a sua questão, acho que vale a pena pensar, né, quais são os instrumentos para se resolver que se teria à mão, né, para resolver uma situação de agudização, né, de falência do Estado de Direito de um determinado membro do bloco, né? Que caminhos haveria, né, antes de pensar, né, no que é esse instrumento que está sendo pensado e proposto agora. Por que eu acho que isso é importante? Eu acho que isso é importante porque ajuda a abrir rotas de análise, né, para a sua pergunta, né, se é possível, né, esgotou esse modelo, né, aquela proposta, né, da transição, da integração de uma natureza econômica com uma contraposição política, né, numa retórica muito forte no começo dos anos 90, aonde isso foi parar, né? E muito boa a sua análise, né, sobre que a aposta da Europa frente aos seus desafios sempre foi mais Europa. Aliás, esse é um chavão do liberalismo, né? O liberalismo, normalmente, o que propõe para os seus momentos de dificuldade é mais liberalismo, né? Mas, enfim, voltando à minha proposta original, né, de pensar quais seriam os caminhos, né? Acho que, frente a um descompasso de um Estado-membro com relação às condições políticas ali, né, que estão tão bem cristalizadas no Tratado da União Europeia, haveria algumas rotas, né? Uma é levar o Estado ao Tribunal de Justiça da União Europeia e questionar alguma política específica que está sendo, que está sofrendo o descumprimento dentro do que é o arcabouço normativo do bloco. Outro são os procedimentos, né? O procedimento de infração, que tem uma via administrativa e depois uma dimensão judicial, ou mesmo o procedimento previsto no artigo 7º, que sanciona o Estado, né, por violações graves e persistentes dos
dos valores fundamentais do bloco, que implica aí, né, na perda do direito de voto no Conselho, aí um ponto, né, e que precisa da unanimidade para ser implementado. Esse sempre foi um elemento de curto-circuito, né, do que se pensou como ferramentas para a garantia do respeito e do engajamento dos membros do bloco ao seu cabedário, eu diria, né, aos seus valores orientadores, né, como, por exemplo, o Estado de Direito, promoção de direitos humanos e a democracia, né. O desafio da unanimidade, por exemplo, permitiu que Polônia e Hungria cobrissem um Estado ao outro, né, frente à possibilidade de ser apenado. Ainda se tentou criar em 2014, né, um instrumento para dar maior execuibilidade ao artigo 7º, só que, de fato, o bloco nunca conseguiu fazer e operar de forma a enquadrar com vigor estados que tomem atitudes como, por exemplo, né, a reforma do judiciário polonês, que é um grande tema aí de controvérsia dentro do que é a experiência recente na Polônia. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nesse momento que se chega, o que foi proposto é um dispositivo pelo qual é possível constranger o Estado pela suspensão dos fundos europeus. Bom, se é esse o caminho, né, e aí ele foi aprovado não precisaria esse é um dispositivo que não precisa de uma aprovação integral, né, não precisa ter unanimidade para ser aprovado, as questões relacionadas ao orçamento precisam. E aí, né, como a Carol muito bem disse, que se dá em que esse choque fique explícito, né, porque aí há uma chantagem, né, como foi o termo muito bem utilizado por ela, há uma chantagem dos estados que não querem se ver constrangidos, né, eventualmente por um dispositivo como esse, e de tentar inviabilizar, né, ainda mais considerando a urgência que muitos estados, né, os casos, né, muito dramáticos são o caso espanhol e o caso italiano, não só esse, mas esses casos são casos emblemáticos de estados que estão esperando aí o deságue desses recursos, e coloca a Polônia e a Hungria na posição de fazer essa linha de frente da negociação mais dura, né, de acordo com o interesse nacional. Eu acho que aí, eu estou fazendo toda essa volta para chegar nesse ponto. Quais são as alternativas que sobram frente a esse cheque, né? Não é um checkmate, mas frente a esse cheque que Hungria e Polônia colocam os outros 25 Estados-membros. Aí, o que me parece que há é uma possibilidade, inclusive prevista no direito da União Europeia, que são as iniciativas de cooperação reforçada. Ou seja, você cria, num tema específico, você cria duas velocidades. Então, por exemplo, na questão relativa à construção do fundo de recuperação, a gente tem ali 1 trilhão e 100 bilhões, né, que é o dinheiro previsto, em torno disso, né, que é o dinheiro previsto para o orçamento até 2027, mas aí vem um fundo adicional, que é o Fundo de Recuperação Europeu, que é, como a gente já comentou aqui, um fundo de 750 bilhões de euros. Seria possível usar esse artifício da cooperação reforçada para construir uma cooperação de financiamento para recuperação frente à crise, especialmente dessa segunda parte da rubrica ali, né, do dinheiro, dos 750 bilhões de euros, via cooperação reforçada, né, alijando a Polônia e a Hungria de participarem desse montante de recursos. Aí a faca muda, né? Quem fica com a faca no pescoço, né? A faca é invertida, né? A direção, porque quem fica com a faca no pescoço passa a ser a Hungria e a Polônia, que perderiam a possibilidade de
utilizar esses recursos. É claro que aí há um questionamento, né, por parte da Hungria e da Polônia, se tanto essa saída, ou 2, a criação do mecanismo, são de acordo com o atual ordenamento jurídico da União Europeia. Mas, como disse a Ursula von der Leyen acho que na semana passada, né, uma alternativa que vai sobrar para esses países é levar ao Tribunal de Justiça da União Europeia as suas demandas, né? Então, acho que, para respondendo, né, depois de uma grande volta, Geraldo, eu acho que esse tipo de recurso, há mecanismos que criem 2 velocidades no processo de integração, eles tendem frente a cenários como o que a gente está vendo agora, a ser mais recorrentes. Só para esclarecer, antes de passar a palavra para a Carol, essa solução de 2 velocidades, então você teria o grosso do orçamento, 1 trilhão e qualquer coisa, aprovado com essa exceção ao artigo 7, a cláusula do Estado de Direito? A ideia seria construir um arranjo pelo qual os 750 bilhões, né, que é o dinheiro do fundo de recuperação, do fundo, isso, que foi o fundo proposto pela comissão, que vem lá do acordo da mobilização entre França e Alemanha, que esse dinheiro ele configurasse, ele tivesse um verniz institucional diferente do montante do 1 trilhão e 100 bilhões. Não, mas tudo bem, mas o que... descolado. Sim, não, essa parte eu entendi, mas o que impediria a Polônia e a Hungria de continuar travando a negociação desse 1 trilhão, por exemplo? Porque para essa eles vão continuar tendo que votar a favor, né? Isso vai continuar sendo por consenso, né? Sim, mas não ter o acesso aos 750 bilhões. Seria uma penitência, né? Eles seriam penalizados. Mas, assim, o orçamento ainda fica condicionado à aprovação de todos os Estados-membros, né? Acho que é isso que você está tentando chegar. O que se pode fazer é se aprovar um mecanismo temporário onde se utilize parte de recursos enquanto esse imbróglio não é resolvido, né? Então, se chegar ao final do ano agora e ainda não tiver resolvido esse problema, você pode fazer uma extensão desse orçamento de agora para poder cobrir aí os primeiros meses do ano que vem, né, que já estaria no orçamento novo, mas precisa da aprovação de todos, né? A questão a solução enquanto não se libera o 1,3 trilhão, pegar os 750 bilhões e separar eles desse 1,3 trilhão, e aí dá só para quem não está atrasando a festinha lá da galera. Essa seria a alternativa, né? I write to give word the war is over, send my cinders home to mother. They gave me a medal for my valor, leaden trumpets spit the soot of power. They say I'm on your side when nobody is, 'cause nobody is. Come sit right here and sleep while I slip poison in your ear. We are waiting on a telegram to give us news of the fall. I am sorry to report, dear Paris is burning after all. We have taken. Como o Daniel colocou, teria que inverter a faca. E acho que a União Europeia tem alguns mecanismos para isso, né? Ele citou bastante o artigo 7. O artigo 7 diz, inclusive, isso. Para quem viola esses princípios basilares do processo de integração, você pode aplicar uma suspensão de direito de votos. Tem alguns mecanismos aí que a União Europeia poderia utilizar e que tem protelado muito. Acho que a crítica que se faz a essa morosidade institucional, né? Por uma questão burocrática, mas por uma questão política também, a gente já viu
já no ano passado, comitês dentro do Parlamento Europeu encaminhando documentos para a Comissão, para o Conselho, pedindo que agisse em cima, inclusive, desse artigo 7º contra a Hungria e contra a Polônia, né, pela violação desses princípios. Você mencionou bastante 92, Maastricht, quando a gente vê, então, nascer a União Europeia, né, com esse nome, mas é importante a gente deixar claro que esse processo começou lá em 51, o Tratado de Paris, quando você só tinha 6 Estados-membros, né, então tinha a Alemanha, a França e Itália, o chamado Benelux, né, Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos. E já naquele início, nessas primeiras décadas, a gente já vê se constituir um bloco, que aí vai, né, ampliando, com a questão da cláusula democrática, que é uma característica de algumas organizações internacionais regionais, como o Mercosul. Né? A gente vê agora, aliás, a gente está vivendo desde 2016 a suspensão da Venezuela, justamente porque se invocou aqui no bloco a cláusula democrática. Né, que diz o quê? Que se você não é uma democracia na prática, não formal, mas na prática, você tem seus direitos de participar do bloco suspensos, né? Então se invocou isso em 2016 contra a Venezuela, e a gente teve uma experiência antes, quando a gente tinha governos de esquerda no Mercosul suspendendo o Paraguai, né? Também lá em 2014. Então a gente já usou aqui no bloco, nessa última década, aí 2 vezes essa cláusula. Então isso tem na União Europeia, diferente de outros blocos, por exemplo a União Africana, que você não precisa ser uma democracia para participar, né? Então isso está instituído nos tratados antes da entrada do leste europeu. Nesses processos, e que inclusive essa questão da cláusula democrática, ela não é só uma questão protocolar, né? Se atribui muito os incentivos de entrar no bloco a uma transição democrática aí na Espanha, na Grécia e em Portugal na década de 80, né, que eram ditaduras. Então, assim, a gente viu essa transição e como prêmio, ou que eles estavam de olho já, a gente já viu, né, não foi o motivo pelo qual se acabou esses governos autoritários, mas, assim, já tinha um prêmio ali esperando eles quando fizessem essa transição, que era entrar na União Europeia, né, tanto é que esses 3 países só entram na União Europeia, ou no que era a Comunidade Europeia, na década de 80, depois que eles fazem essa transição democrática. Então isso não é uma picuinha ou uma perseguição contra esses países do leste europeu, algo recente, né? Está institucionalizado e está no DNA da União Europeia desde sempre, né? E aí o que a gente vê em 2004... essa abertura, essa incorporação de 8 estados novos, a maioria, tirando Malta, todos do leste europeu, que pertenciam antes, eles estavam no radar da União Soviética, ou estavam, né, satélites ali da União Soviética. Então, com a queda da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, esses países, eles são atraídos para o lado capitalista, por eixo do mal, né, ou para o lado capitalista, para entrar, então, no bloco, e aí eles têm que fazer toda uma transição política, né, que eram outros regimes, transição econômica e uma transição das instituições. Então esse processo também de ter instituições de direito, instituições políticas que funcionam nesse modelo liberal dos países da Europa, né, da velha Europa ou da União Europeia até esse alargamento, é um processo recente para esses países, né? Isso a gente precisa contextualizar também. Então, nessa transição democrática eles vão entrar. E aí, óbvio, também recebem uma série de recursos, tem vários benefícios nessa entrada, né? Por isso que eles entram no bloco, uma entrada voluntária. Então, assim, muito se ganhou, inclusive esses países do leste europeu em geral, eles contribuem muito menos do que eles recebem diretamente de recursos, né? Assim, o benefício da participação na União Europeia foi fundamental, inclusive benefícios de reformas no sentido de melhorar as condições de direitos humanos, as liberdades individuais, direitos civis e políticos, que são muito caros a essa Europa liberal das antigas, né? E que não fazia parte da retórica ali do leste europeu durante a Guerra Fria. Então, assim, socialmente, culturalmente, para esses países é uma certa novidade, né? Assim, então, a volta desse autoritarismo, desses governos ultraconservadores que vêm agindo de uma maneira tirânica, né? Subtraindo os direitos civis, subtraindo liberdade de imprensa, adotando várias medidas que, se a gente olha lá o que a Rússia estava fazendo, é muito parecido, né? Por exemplo, ONGs, a gente viu que a Rússia passou aí, ainda no Putin, uma
uma lei que as ONGs internacionais tinham que preencher um cadastro, declarando assim claramente, expondo todas as suas atividades, né, justamente para poder se monitorar muito de perto o trabalho dessas ONGs. A Hungria fez a mesma coisa. Então, assim, a gente vê emulando muito comportamento desses governos mais autoritários aí da Europa Central, né? Então, acho que é esse o contexto. Só que aí a União Europeia chegar e falar, ó, para com isso, vocês não podem fazer, entra nessa seara da intervenção na soberania. E aí fica uma linha muito, muito tênue, né, entre impor. A União Europeia, no geral, não consegue agir além da diplomacia e do discurso. Quando ela precisa ir com garra em cima de algum problema, né, colocar o dedo na ferida e ser autoritária, mesmo que seja para defender os seus princípios, ela não consegue. Porque é isso, né, ela é acusada de autoritária e de interferir demais na soberania, né? Então ela precisa fazer uma meia-culpa aí e... Carol, você levantou a questão da Rússia, acho que a gente tem que voltar nessa questão daqui a pouco, mas antes disso, eu queria que vocês explorassem a origem desta crise atual, pelo menos, está diretamente relacionada com o fortalecimento de um conservadorismo, para além de um conservadorismo, né, de movimentos de extrema-direita no continente, em vários países membros, e aí a bola da vez são Hungria e Polônia, mas a gente viu coisas parecidas na França, enfim, acho que tem outros exemplos desses, na própria Alemanha, né, na Itália, enfim, de partidos de direita e de extrema direita ganhando proeminência. Eu vou pegar o caminho contrário. Você estava falando da influência da União Europeia na liberalização. Será que a União Europeia também não tem um pedaço de culpa nesse recrudescimento, né? E aí, seja por conta de promessas não cumpridas, em termos de desenvolvimento econômico, de redução de desigualdades, seja em termos de políticas migratórias que levaram à xenofobia, que levaram enfim, a outras dinâmicas, ou nessa própria percepção de desigualdade entre os membros do BOP, será que, enfim, a pergunta é ampla, né? Da onde vem esse reaparecimento do conservadorismo na Europa e qual que é o papel da União Europeia nisso também, né? Geraldo, eu vou tocar nesse tema. Acho que tem várias questões interessantes aí que ajudam a entender esse recrudescimento. Só queria ponderar um outro elemento disso, Geraldo, que eu acho que é importante também trazer, que é o seguinte: o Eurobarômetro fez Eurobarômetro, né, vocês sabem, faz os acompanhamentos ali da opinião pública nos Estados-membros periodicamente. Em outubro, né, o último Eurobarômetro que tem à disposição, eles fizeram uma análise. Uma das questões que foi perguntada aos públicos nacionais era com relação a como eles viam esse instrumento do Estado de Direito, né, do mecanismo de defesa do Estado de Direito a partir da União. E 77%, no geral, né, 77% dos entrevistados da população do bloco é favorável, e o que eu acho muito interessante é que tanto na Polônia quanto na Hungria, a maior parte da população também é favorável. Então eu entendo que tem um componente aí também que é que talvez entre na conta dos governos nacionais polonês e húngaro, que tem a ver com a opinião pública ou com descontentamento interno. Se a gente for botar na equação, por exemplo, o caso da Polônia, né, como a eleição presidencial foi decidida ali por 2% dos votos, né, então talvez essa questão, né, também tenha um papel aí na tomada de decisão, né. Eu acho que também a gente não pode encerrar esse tópico sem falar numa repercussão que eu acho que é quase de uma questão moral mesmo, né, de um dilema moral, de dilema ético, que é, então tá bom, né, nós vamos cortar os recursos, né, que na base ia chegar na população nacional da Hungria e da Polônia, que é quem sofre, né, também junto com as populações nacionais de outros estados com essa crise sanitária, econômica, de várias dimensões, por conta do abilolado em chefe, né? Então, acho que tem essa questão também que deve ser ponderada com relação a essa discussão.
Que é a mesma questão que eles enfrentam, por exemplo, em direcionar financiamento para o Chipre, né? Vai dinheiro para o Chipre do Norte? Vai, né? Por quê? Porque chega na população. É um pouco isso que você está dizendo, né? Exato, é isso aí. Com relação ao recrudescimento aí do que vem, né, com o discurso, né, e com uma nomenclatura de nova direita, né, nova direita é, né, enfim, não entraremos nesse ponto, né, mas essas experiências, né, e eu acho que um caso muito emblemático é o caso húngaro mesmo, né, ele é, talvez, acho que foi... Tem uma expressão urbana, né, que diz que o Orbán é o Trump antes do Trump, né, porque várias das questões, ainda guardadas as devidas proporções, né, várias das questões da abordagem, né, e da figura política e dessas estratégias empreendidas, né, pelo Trump como ator político, de uma certa forma, tem repercussão em algo que já vinha sendo feito, né, do ponto de vista discursivo pelo Orbán. Eu entendo que tem um elemento fundamental aí, não é o único, né? Isso não vem do nada, né? Mas eu acho que tem uma questão muito importante para ajudar a explicar na conjuntura europeia o recrudescimento desses movimentos, que é a crise econômica de 2008 e 2009. Né? Acho que ela tem um papel central, não só a crise em si, mas a forma como o bloco foi incapaz de lidar com a crise. Né? E isso abriu espaço para um recrudescimento de propostas políticas à margem né, mais para as franjas do espectro, dos espectros partidários nacionais. Né? É claro que esses projetos têm características próprias, né? Especialmente no caso da Polônia, no caso da Hungria, mas não só, né? A gente consegue reconhecer isso também, essas mesmas características, por exemplo, no Vox, né, na Espanha, né, que como você muito bem colocou, Geraldo, né, as questões relacionadas aí a uma pauta anti-imigração, né, uma reivindicação de uma relevância nacionalista, né, de um passado imagético perdido, um discurso muito assintoso com relação à manutenção de direitos e garantias, especialmente das populações mais vulneráveis, né? Isso é muito presente. Uma coisa muito interessante, que tem um conservadorismo na fala, mas uma coisa muito interessante, no caso polonês e no caso húngaro, uma levada de intervencionismo econômico. Não é o liberalismo, né? Uma fala, tem uma atuação uma proposta de Estado forte nas questões econômicas, né? Então, nova direita não é nada, né? Me parece uma direita bem hardcore e das antigas mesmo, né? Enfim. Sammy Big 25. Acredita, não vim para brincar. Não vim para brincar, não vim para brincar, não vim. Acredita, não vim para brincar. Não vim para brincar, não. Acredita, não vim para brincar. Não vim para brincar, não vim. Acredita, não vim para brincar. Não vim para brincar. Acredita, não vim para brincar. Acredita, não vim para brincar. Mami, eu juro, eu vou triunfar. Teu puto é duro, mas vou-te orgulhar. Acredita, não vim para brincar. Acredita, não vim para brincar. Mami, eu juro, eu vou triunfar. Teu puto é duro, mas vou-te orgulhar. Que é que te apressas, morres na data. Muita promessa, conversa fiada. Se a mim não tropeça, tô rijo no mapa. Cash na mesa e sentem piada. Notas e notas, a mim não se farta. Tô mais na via que tropas com a carta. Pensaram que eu vim para brincar, só se enganaram, tô aqui para mostrar. Meu rap não é comédia, ele faz-te pensar. Tô acima da média e os cães a ladrar. Essa weed é tragédia, fumo um toque bar. Senta a maneira que eu acho que você apontou bem essa questão da crise de 2008 como um corte para a gente entender também a ressurgência desse nacionalismo, desse ultraconservadorismo, não só, né, porque a gente fala da Polônia, fala da Hungria, fala da Eslovênia, aí, que são países onde você vai ter primeiros ministros que são justamente ultraconservadores à la Bolsonaro, né? Então chegaram ao cargo máximo. Mas o que a gente vê também nos outros países é um aumento dos partidos ultraconservadores, né? Então, embora eles não tenham chegado ainda ao pódio, a gente vê isso sendo um movimento que está aí esfervescente, né? Então a gente não pode
demonizar especialmente esses países e falar que o resto é democracia, que a democracia é essa democracia que a gente está desenhando aqui, europeia, com, né, esse objetivo, ou esses pilares dessa democracia que se desenha aí, pelo menos no discurso como o ideal, né, da Europa, que essa democracia está assegurada e está consolidada nos outros países, ao contrário, né, a própria França, na Alemanha, de novo, a gente teve nessa última eleição também partidos de direita crescendo, né, então é um fenômeno que a gente provavelmente, se isso não for contido de alguma forma, a gente vai colher frutos ou vai ver frutos dessa insurgência, desse conservadorismo também em outros países que tradicionalmente têm se colocado como liberais democráticos, né, e mais de centro-esquerda. Mas, na própria Hungria, aí você falou do Orbán, né, o Orbán já tinha sido primeiro-ministro anteriormente, né, então ele foi lá em 98, a gente falando dessa transição, de 98 até 2003. Quem negociou essa entrada na União Europeia foi o Orbán. Porque a Hungria entra formalmente em 2004, né? Então, assim, toda essa adaptação que eu mencionei, às instituições, aos valores, quem fez foi o Orbán. Olha que loucura, né? E aí agora a gente vê ele sendo primeiro-ministro em 2010, depois reeleito, né? E surfou, então, nessa onda desse conservadorismo, aproveitando esse timing aí. Lembrando, o Geraldo trouxe muito bem, né? Além da crise econômica de 2008 e 2009, mas a gente tem essa crise migratória também que enterrou de vez a Europa, e um dos países que recebia uma enxurrada de migrantes era a Hungria, né? Tanto é que teve aquelas imagens icônicas da Hungria colocando cercas, né? Estilo União Soviética ainda, né? O fim do colapso da União Soviética impedindo que as pessoas atravessassem, então, assim, empeitando a União Europeia contra o acolhimento desses refugiados, né? Então, numa posição bem conservadora, e isso aumentou um discurso xenófobo nacionalista na Hungria. Então, isso jogou, essa crise dos refugiados, jogou combustível nesse nacionalismo latente, né? Quem que apoia o Orbán vai ser um grupo ultranacionalista, justamente esse grupo xenófobo, e um grupo de uma direita conservadora cristã, ultra-religiosa. Né? E aí a gente consegue identificar o posicionamento da Hungria nessas duas agendas. Então, de um lado, esse discurso super conservador nacionalista, e do lado, esse discurso de abraçar a família. Não é à toa que o Orbán e a Hungria vota junto com o Brasil de Bolsonaro no Conselho de Direitos Humanos, com, né, várias resoluções bizarras que a gente não imaginava. O Brasil se posicionando historicamente, nem na ditadura a gente adotou posições tão conservadoras, né, nessa agenda, e quem sobra ali na Europa, né, tirando medos de países do Oriente Médio, a gente fecha junto com o Orbán, né, que vem com isso, inclusive declarou que, né, olha os paralelos. Eu acho que, assim, olhar para a Hungria sem preconceito, mas analisar, e aí talvez isso estenda a importância desse podcast para valorizar aqui o que a gente está discutindo, mas nos dá muito insight para pensar o governo brasileiro. Comparar só com Trump não dá certo, né? Porque em muitas questões a gente é muito mais similar com a Hungria, né? Inclusive em termos de desenvolvimento, de desigualdade e tal, e as medidas que estão sendo tomadas se aproxima muito da Hungria, né? Quando a gente vê esse conservadorismo. Então, assim, tem essa repressão à imprensa, né? Agora o Estado de Orbán controla 90% da imprensa, então acabou a ideia de imprensa livre na Hungria, né? A gente viu no começo aí fechamento de universidades importantes, como a Universidade da Europa Central, que é uma universidade referência na Europa e que foi fundada pelo George Soros, que também tem uma perseguição direta do Orbán. Ele odeia o George Soros e tem uma rixa pessoal, né? Interessante como essas figuras personalizam a política, né? Então é um ataque pessoal, uma perseguição ao George Soros, achando que o George Soros é o Satã ali que tá vindo para minar, né? Lembrando que o Soros tem ascendência húngara, né? Então por isso que ele volta e financia organizações, financia universidades já há muito tempo, né? A gente viu, por exemplo, a suspensão de qualquer disciplina de ensino, de pesquisa que cubra a palavra gênero, né? Então estudos de gênero foram cancelados. Então, assim, em todas as frontes que a gente pensar
esse ultraconservadorismo religioso, ele vai estar presente ali, tentando, né, minar os direitos das mulheres, da comunidade LGBTQIA+. Na verdade, o Orbán, ele é, assim, um Bolsonaro Damares mais bem-sucedido, né? Porque ele implantou, para o mal, mas ele implantou essas políticas que a gente vê ainda ficar muito mais no discurso ainda aqui no Brasil, talvez felizmente, né? Mas que já tem feito um estrago bom o suficiente, diga-se de passagem. Mas a gente vê esse tipo de posicionamento, né? Então, tanto é que teve essa questão da Universidade Central, da Europa Central, ela foi levada, então os professores levaram isso para a Corte Europeia e ganharam esse ano a causa, né, o ano passado, ganharam a causa e a Corte declarou que o fechamento dessa universidade fere todos os princípios de liberdade, inclusive de pensamento, né, e agora vai se ver como que a Hungria vai acatar essa decisão da Corte Europeia de Justiça, né? Então, os casos que se levam ao judiciário, eles acabam comprovando justamente que é muito arbitrário tudo isso, né? E aí na Polônia a gente vê essa mesma onda ultraconservadora, religiosa, lembrando que a Polônia é um país bem católico, né? E é de um catolicismo já tradicionalmente mais conservador do que outros países da Europa, mas a gente vê também essa mesma jogada, né? Então, perseguição à imprensa, perseguição a movimentos sociais. A gente teve recentemente, vocês devem ter visto aí na imprensa bastante a questão do aborto, né, onde se restringiu muito mais os direitos reprodutivos das mulheres de uma maneira super arbitrária, que é essa corte que o Daniel mencionou no início, né, que foi criada uma corte constitucional, onde são apontados pelo governo, pelo executivo, quem vai estar nessa corte. E ele só apontou gente do grupo dele, né? E quando se fez essa corte, a primeira medida foi justamente se julgar a questão do aborto, para agradar os grupos religiosos, né? Então a gente vê se desenhar estratégias muito similares e que não se manifestam só para a sociedade desses países, não só no bloco, mas onde a gente vê isso respingando também no ambiente mais multilateral, né? E aí a gente vê isso sendo levado na ONU, né? Com essas alianças indo se desenhar, e inclusive nessa aproximação do Brasil desses países. Então é um fenômeno muito interessante de se observar, né? Essa questão do orçamento, ela é só uma manifestação de um problema muito maior e de uma mudança aí dessa orientação política e, de novo, desse risco latente que a gente vê de se deteriorar cada vez mais a democracia e esse liberalismo no berço dele, onde ele começa, né? Só pegar o gancho da Carol, né? A gente está gravando, na semana em que a gente está gravando aqui a nossa conversa, um funcionário público com status de ministro da Hungria se referiu ao Jorge Soros publicamente como um Führer liberal, né? Porque reforça um pouco essa abordagem, né? Essa fixação, né? Que a Carol bem descreveu com relação à figura dele pelo governo Orbán, né? Uma coisa que vale a pena comentar sobre o Orbán ele é um animal político, né? Na chave mesmo que a Carol comentou. O papel que ele teve no final, né, na transição ali em 1989, depois como primeiro-ministro, né, no primeiro mandato dele, né, bem alinhado ali ao receituário da centro-direita europeia. O Fidesz agora está suspenso, né, mas por anos a fio, ele foi vice-presidente por anos a fio fez parte, ainda é parte, né, apesar de estar suspenso, do Partido Popular Europeu. O Orbán ocupou a vice-presidência, né, me parece que ele, e que agora, nessa reencarnação dele, né, como primeiro-ministro, que já dura aí 10 anos, ele trouxe, né, essa agenda, né, que é uma agenda com as características que a gente já viu e que, desgraçadamente, né, como a Carol bem coloca, é uma agenda que vem para ficar, né, é uma questão que
que aflora, né, na conjuntura europeia, mas que está em outros lugares do mundo, né? A gente tem casos né, pipocando, não é algo, né? De novo, né? Não é porque o Trump perdeu a eleição que, né, essa é uma onda, né, que acabou, né? A gente tem, além dos exemplos remanescentes, né? Não dá para pensar, né, que essa forma de ver a política e esse receituário ideológico, que isso é algo que, né, não teremos que lidar em bases permanentes, né? Além dos exemplos que a gente tem no nosso país, e pelo mundo afora, né? Mesmo se a gente for considerar só o caso do Trump, né? Perdeu a eleição, mas perdeu a eleição perdeu com muito voto, né? Perdeu com 70 milhões de votos, né? Então, essa é uma força política que tem muito vigor, né? E tende a ter por um bom tempo. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Живи просто святому подобно. Не ешь скоромное, потребляй скромно. И станешь на ноги скоро. Зампрокурора, прокурор, коммунистическая партия, дружба с олигархами. Я патриот, сам из Хабаровского края. И дела решать не в какой-то там вашей Европе выбираю, а на родине, в России матушке предпочитаю. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о tlenном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Eu quero voltar num negócio que a Carol disse agora um pouquinho antes, né? Sim, né? Esses governos eles estão reagindo à crise de 2008, à crise migratória de 14, ou ali, né? 13, 14, 15. Mas, como vocês bem disseram, esses eram governos, são países que estão no leste europeu, que têm um histórico, tinham um histórico de relacionamento com a União Soviética. E, enfim, acho que o Putin já expressou aí diversas vezes, principalmente durante o caso do Brexit, que uma Europa enfraquecida é um benefício para a Rússia, né? É um ganho estratégico para a Rússia não ter esse parceiro unificado, fortalecido, exportador de normas liberais que se imaginou que a União Europeia pudesse ser, ou até foi por algum tempo, né? Então, vocês veem algum peso da Rússia nesse posicionamento tão incisivo, né, de Polônia e Hungria? Por mais que o voto seja consensual, que esses países tenham esse direito, travar o orçamento do bloco não é uma posição, não é uma estratégia trivial, né? É uma estratégia de confronto bastante aberto. Tem algum dedo da Rússia, algum apoio? Vocês têm visto alguma coisa ou não? Isso é uma política, é uma dinâmica doméstica e europeia mesmo? Assim, não dá para dizer que tem um dedo da Rússia, né? Mas como você falou, uma União Europeia enfraquecida é bom para a Rússia. Então a Rússia assiste de bom grado essa tensão, esse conflito interno, né, essa fragmentação aí do bloco, e a Hungria, em específico, tradicionalmente é um aliado da Rússia, né? Ela se posiciona, inclusive, dentro do bloco contra as sanções que tem levantadas desde a crise da Ucrânia, né, da Crimeia, contra a Rússia. Ela tem feito uma fronte aí para se aproximar, para se desenvolver uma política externa europeia mais próxima e mais cara da Rússia, e a Rússia também defende a Hungria, né, diz que a Hungria é mais amiga Budapeste é mais amigo da Rússia do que Bruxelas, né? Então eles demonstram aí um favoritismo pela Hungria, e a Hungria joga muito bem com esse status, né? Lembrando que a Hungria, né, pertencendo à União Europeia, está dentro da OTAN também, e a Rússia não, né? Então ter este amigo por perto para a Rússia é muito interessante. Então essa aproximação não necessariamente uma aproximação política direta, mas essa maior semelhança
né, das políticas domésticas húngaras e esse modelo de sociedade, modelo de governo do Orbán com esses modelos que eu falei aí da Rússia, é muito interessante para a Rússia também, né? Então ela não vai se contrapor a isso. Essa entrada do leste europeu é de fato bem delicada, né? Foi muito criticado, inclusive, esse processo de alargamento, porque a gente está entrando, né, 8 países de uma vez, com a exceção de Malta, né? Todos eles aí, Malta e Chipre, né? Então a gente tem uma leva grande de países do leste europeu. Depois, em 2008, entrou Romênia e Bulgária também. Em 2013, a Croácia, né? Então esse foi o maior processo de alargamento, uma entrada de uma vez só. Inclusive nessa época, já prevendo o tamanho do problema, a Inglaterra se opôs a garantir o livre acesso. Aliás, houve um fluxo muito grande de trabalhadores da Polônia entrando na Inglaterra, acho que você deve lembrar disso, né? E depois o que a gente viu foi, com a entrada em 2008 da Bulgária e da Romênia, a Inglaterra impediu, inclusive por 2 anos, adiou essa livre circulação de trabalhadores da Bulgária e da Romênia, já sabendo que do leste europeu ia ter uma migração muito grande, né? Então essas discrepâncias não só políticas, mas também econômicas, elas mexeram muito no perfil do que é a União Europeia. Mas os tratados continuam o tratado para aquela velha Europa, né? Eu acho que é esse o descompasso que a gente acompanha aí. E o Daniel trouxe um ponto interessante também, que é esse posicionamento da Alemanha, né? Como que esses países vão reagir a tudo isso, né? Porque, por fim, né, a gente fala União Europeia como se fosse algo abstrato, que tivesse vida própria, né? Mas é uma organização intergovernamental nesse sentido, principalmente nessas áreas que a gente está falando todas, né? As competências recaem sobre a necessidade de se conciliar interesses e posições entre os Estados-membros. E se eles não chegam no acordo, trava a União Europeia, né? Então também tem essa questão que é importante. Com a saída do Reino Unido, o Reino Unido nunca se meteu muito nesse tipo de questão mais política, mas com a saída do Reino Unido também se perdeu um contrapeso de força aí para esses estados, né? Alemanha, França e Inglaterra tendiam a fechar um pouco mais e exercer mais influência sobre esses países do leste europeu. Então, ou qualquer outro que destoasse um pouco do que se esperava do bloco, né? Então, acho que é esse um pouco o desenho, né? Mas tem essa questão geopolítica, né? Até porque se a gente for posicionar geograficamente esses países, né? E para a Polônia também, porque assim, se olhar, não são só do leste europeu, mas eles que garantem esse buffer, essa diferença, né? Entre os outros países e a Rússia, né? Eles ficam na fronteira e naturalmente eles vão jogar com os dois lados e ser tensionados. Sem mencionar, mas aí também tem uma outra contrapartida, né? Pensando a Polônia, por exemplo, então a Polônia se aproxima, a Polônia já se destoa um pouco mais, até porque a gente tem muitas bases militares dos Estados Unidos na Polônia, né? Então aí tem um interesse, olha como essa geopolítica é louca, né? Nesse continente, assim. Então, por outro lado, a Rússia já não vai ensaiar esse mesmo namoro explícito que faz com a Hungria, com a Polônia, porque a Polônia também tem o rabo preso com os Estados Unidos, né, por essa questão das bases, e isso acaba apertando um pouco mais. Vai ser interessante, por isso que eu te perguntei dos Estados Unidos, mas vai ser interessante com essa mudança, né? Que impactos vai ter nessa relação e nesse posicionamento desses países que fazem muito barulho, mas têm relativamente pouco peso, né? Tanto no bloco quanto embora a Polônia tenha uma população bem maior do que a Hungria, né? E, então, isso é importante porque em termos de números de votos nas instituições isso conta bastante, mas até agora tudo isso era meio que referendado pelo Trump, né? Pelo menos quando a gente pensa nessas resoluções todas, inclusive algumas, a gente viu os Estados Unidos se aproximarem retirar a palavra gênero e colocar homem e mulher nas resoluções de direitos humanos, né? Então tem algumas coisas aí ocorreram com a anuência dos Estados Unidos, né? Talvez não deliberadamente dando o joinha, mas deixando que isso acontecesse. Esse posicionamento já vai chocar mais com o que o Biden anuncia ser a sua agenda para o multilateralismo, né? E aí
vai ser interessante ver essa mudança dos Estados Unidos, como que isso vai impactar nesses países, né? E aí já não entra na União Europeia, mas para a gente pensar a região, a Turquia também, né? Que vai seguir essa mesma linha da Hungria e esse mesmo modelo de estadismo aí, né? É isso, não, a fala da Carol roubou, inclusive, o meu comentário, porque o que eu ia apontar é como vai ser interessante o próximo ano, tendo em vista aí o que tem sido ventilado, que é o ideário da política externa da administração do governo Biden, né? A história do relançamento do multilateralismo, né? De uma questão de protagonismo da democracia, né? Um chamamento à participação na cena internacional dos regimes democráticos. É muito interessante ver como que o leste europeu, né? E essencialmente a gente já viu, por exemplo, né? Orbán, né, reconheceu a vitória do Biden, na Polônia também, a Eslovênia, que ficou durante um tempo, né, mais reticente, que embarcou na narrativa lá de que tinha sido, que havia problemas na linha do Trump, que a eleição tinha sido roubada e tal, mas a Eslovênia já não está um pouco alinhado no discurso, mas geograficamente não está ali nesse bloco, que tem um outro componente muito interessante que a Carol também trouxe, né, que o caso da Polônia, o caso da Hungria, o caso da Eslováquia, não da Eslovênia, o caso da República Tcheca, né, o grupo de Visegrado ali, que são meio que uma zona natural da influência alemã, né, histórica. Então, como isso vai desabrochar, né? Ainda mais considerando, a Carol falou o caso turco, tem o caso da Bielorrússia, né? O que vem acontecendo desde agosto com as eleições presidenciais lá, acho que e o papel ali que a Rússia diretamente exerce, né? E como que a organização de uma oposição mais alinhada à União Europeia dá conta, né? De como se dá essa disputa ali no continente. Eu tenho como observador, como analista, com certeza a gente vai ter um período muito interessante para ver também como se constrói as opções desses condutores de política externa, né? Para que qual ou quais santos as velas vão ser acesas, né? In Germany, before the war, there was a man who owned a store. In 1934, in Düsseldorf, and every night at 5:09, he'd cross the park down to the Rhine. He'd sit there by the shore, I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea. I'm thinking of the sea. Acho que, em primeiro lugar, tem uma questão pontual e que não é vista de uma maneira pragmática, mas é uma questão objetiva, né, que é essa questão do orçamento, da liberação desse recurso, que é fundamental para todos os países do bloco, para poderem pensar e planejar aí uma reestruturação para remediar um pouco os efeitos nefastos que a Covid teve e vai ter ainda, vão ser sentidos ainda por um longo prazo na economia global, mas também, né, na economia europeia, já que é o objeto. Então, ver esse impasse, né, a Hungria e a Polônia não parecem estar dispostas a ceder. A gente teve a própria presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, passou aí reunida 11 horas com essas duas lideranças, tentando costurar alguma coisa, e ela saiu da reunião, olha só, hein, negociadora, saiu da reunião falando, olha, acho que eles vão ter que recorrer à corte,
Porque, então, assim, esgotaram-se e vamos combinar que a União Europeia tende... Olha quantas vezes a gente falou do Brexit no início, olha quantas vezes elas deram prorrogação, né, do prazo para negociar mais um pouco. Então, assim, a União Europeia tende a ser bem generosa com essas extensões de prazos e flexibilizando aí, justamente para poder romper esse gridlock, hein? Mas não teve jeito. Então, para a pessoa sair de 11 horas e falar, ó, eu desisto, né? Foi basicamente isso que ela falou, né? Eu desisto. Então, assim, o bloco vai ter que pensar uma outra solução. Então, tem essa questão orçamentária, pontual, objetiva e que precisava ser lidada de uma maneira pragmática, mas, como tudo, vira objeto de disputa política, né? E é o caso. Depois tem uma questão mais de longo prazo, que é o que se vai fazer, por quanto tempo vai se permitir esse comportamento da Hungria, da Polônia e de outros países aí que despontam com esse ultraconservadorismo, violando, a questão não é ser esquerda ou direita, né, mas é ferir esses princípios básicos aí de respeito de direitos humanos, né, não é nem só democracia, a gente está falando de um espectro muito grande de violações, né, para governos autoritários. Então, assim, por quanto tempo a gente vai acompanhar a União Europeia e esperar que eles mesmos acordem um dia e falem, realmente não estou sendo muito legal, vou mudar aqui de posição, né? Não dá para esperar que esses governos mudem e essa tática e essa estratégia de minar a oposição, que é o que eles fazem também, né, perseguições políticas, tem um drain brain surreal agora com esses governos, porque justamente para os acadêmicos ficou inviável fazer qualquer tipo de oposição dentro do governo, né? Então, você acaba com as ONGs, você acaba com os acadêmicos, você acaba com a mídia, né? Fica o quê de oposição? Nada, né? Então, muito embora o Daniel tenha falado, olha, a gente tem um grupo grande aí, a maioria da população é contra essas medidas, mas a opinião da população só conta dentro de uma democracia. Quando você tem um governo autoritário que não vai ouvir a população, que é o contrário, vai responder com porrada e violência à população, aí a opinião da população acaba tendo um efeito muito menor, né? A população faz a revolução, Carol. Então, só se for por aí, né? E nesse caso, assim, até foi, né, inclusive, a gente não teve tempo de focar aqui, mas a mudança na legislação do aborto, que foi algo do dia para a noite por essa corte constitucional que não cai sobre ela, inclusive, é uma corte supraconstitucional e que legalmente não tem nem o direito de julgar esse tipo de matéria, né? Então a corte é inconstitucional nessa competência, mas a gente viu a tomada das praças aí, uma repercussão muito grande desses protestos das mulheres contra essa lei super estrita do direito de reprodução, né, que repercutiu em toda a União Europeia, e a gente viu várias outras cidades, inclusive em Nova York, as mulheres apoiando. Então você tem algumas chamas ainda acesas de revolta, né, mas é isso, a população acaba ficando minada e sendo silenciada. E aí tem que ver o que isso vai acontecer, né? Porque você sustentar e permitir esse tipo de governo é justamente o que a gente estava falando no início, né? Se você viola os princípios da União Europeia, os princípios liberais de democracia, como você vai ainda receber financiamento e essa anuência, né? Até quando a União Europeia vai ser permissiva em nome de não ser vista como uma instituição supranacional que vai violar a soberania dos estados, né? O medo de ser taxada dessa forma é tão grande que faz com que ela fique nessa inação, né? E isso tem repercussões muito grandes aí em legitimar governos ultraconservadores, né? E aí volta, que é um movimento que a gente já vê na Europa, né? E nos outros países. Então, se você permite que exista um governo de fato assim, você também não está combatendo isso em outros países, né, indiretamente. Eu queria só ponderar, né, de que forma que esse momento, né, essa questão específica que a gente abordou na maior parte da nossa conversa hoje, ela tem que ser entendida, né, nesse leque maior, né, da complexidade do momento do bloco, né? Acho que tem uma disputa clara, né,
sobre o modelo de integração, que vai se colocando periodicamente, né? No primeiro semestre era mais um modelo, a questão do modelo, né, de uma proposta de atuação do ponto de vista econômico, né, que tinha uma rivalidade ali entre os estados frugais, né, Holanda, Dinamarca, Suécia e Áustria, contra os estados, especialmente Espanha e Itália, né, como lidar com esse contexto da pandemia, e agora no segundo semestre, né, essa questão que tem uma repercussão política também, né, então veja que as dimensões mais relevantes do processo de integração, elas são desafiadas por esse 2020 atômico, né? E aí, algo que eu disse no começo, que eu acho que vale a pena retomar, é com relação ao papel do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, durante a história, né, do processo de integração, o Parlamento foi visto como aonde se poderia depositar esperança com relação à democratização do bloco, né? E ainda que os tratados eles periodicamente fossem alargando as competências do parlamento, sempre houve uma expectativa de que o parlamento tivesse um protagonismo que nunca chegou do ponto de vista, por exemplo, de um parlamentar europeu poder ter uma iniciativa normativa, né? Os parlamentares europeus eles não podem propor os diplomas normativos europeus, né? Não tem iniciativa legislativa, né? Mas enfim, esse momento eu acho que é um momento interessante porque o parlamento teve, né? Os 4 principais grupos do Parlamento Europeu se reuniram na metade do ano, né? E passaram a demandar junto à presidência alemã e à comissão que um mecanismo de proteção do Estado de Direito ele fosse embutido nas negociações de socorro às economias nacionais, né? Isso tem que ser reconhecido. Né? Tem um monte de problema histórico, né? Tem esse papo burocrático da União Europeia, às vezes é muito enfadonho, mas em alguns momentos aparecem ali um brilho, né? Eu acho que esse é um momento que talvez possa ser, né? Pode ser conjuntural, é claro, mas talvez mostre aí uma nova projeção do ponto de vista da atuação do parlamento, né? Não dá para saber muito bem o que vai resultar, né, desse momento histórico que a gente vive, como sairá a Europa, né? O projeto de integração europeu certamente vai sair mais desigual do ponto de vista econômico, porque ainda que o resgate seja do bloco, tem os resgates nacionais, né? A Alemanha vai concentrar mais pujança econômica, isso parece que pelo desenho que está posto e pelas ações que a Alemanha tomou internamente, isso vai acontecer, né, vai aumentar o protagonismo alemão do ponto de vista econômico, vai ter impactos, né, com relação à circulação de pessoas, ao tratamento da questão da mobilidade, de imigração. Acho que o que sobra para a gente, nesse ponto que a gente discutiu hoje, é pensar se, além disso, a gente ainda vai ver um projeto de integração que saia chamuscado do ponto de vista do seu ideário político, né? Porque agora a coisa chegou num ponto de não retorno, né? Do ponto de vista do prestígio do Estado de Direito, né? Virou, de fato, um cabo de força. E se, eventualmente, a posição da Hungria e da Polônia ela se fizer a posição vitoriosa, isso tende a macular aí a narrativa, né, a retórica do que é o projeto de integração europeu. Daniel, eu achei que você ia celebrar a força do parlamento, mas você acabou de explicar que essa merda toda foram eles que insistiram, né? A culpa é deles. Eu acho que o parlamento teve um papel que foi histórico mesmo, né? Pegou as rédeas do processo, conseguiu construir um consenso entre os principais grupos políticos e tudo isso, mas, de fato, é um momento em que me parece um momento emblemático, né? Se, de fato, é uma escolha que o projeto de integração vai fazer, né? Se de fato, essa complacência, essa leniência com os arroubos autocráticos, né, eles continuarem, acho que
uma boa parte do verniz, né, e da imagética e do charme, né, do processo de integração, do ponto de vista do blá 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 político, isso vai para o vinagre. E mesmo da capacidade de política externa de exportar normas, né, que era o grande ativo um dos grandes ativos da política externa europeia, né. Em face, você pensa lá nos tempos de George W. Bush, né, a União Europeia aparecia como essa entidade que defendia normas liberais e direitos individuais, direitos humanos e tal. Essa imagem vai se perdendo, essa capacidade de exportação de normas vai se perdendo. E é o que ela tem, né? Porque esse poder normativo... Bom, tem um poder econômico também que a gente não pode subestimar, né? Embora tenha ficado menos em evidência, mas a gente tem ainda um bloco de muito peso, né, na economia global e no comércio internacional, então essa força ela vai ter, mas do ponto de vista político mesmo é esse poder normativo, né? Ela não vai ter um poder aí militar, nem outro uso de força, se não ser pela norma e pela democracia, e por isso que o multilateralismo também, a cooperação é tão importante, né, para a própria existência desse projeto. Mas eu gostei que o Daniel falou que é um charme, e eu vou começar a usar isso nas minhas falas, porque de fato é assim, apesar de todos os problemas, né, é muito é o que sobra, né, quando a gente olha o mundo, né, em termos de ideais, pelo menos o que a gente se pautou até agora de construção de sociedades justas e democráticas e livres, é o que sobra ainda que a gente vê tentar brigar por isso, né, porque a gente não vê essa mesma ênfase nos Estados Unidos, na China muito menos, né, então assim, o que se desenha aí de grandes potências ou de atores internacionais de peso, quem ainda luta e bate o pé para que se defenda, pelo menos ainda do ponto de vista até normativo que você falou, né, do ponto de vista formal, os direitos humanos, a democracia e as liberdades fundamentais ainda é a União Europeia, né, mais do que qualquer um outro ator. Então, assim, para ver como a gente tá mal, né? Com muitas aspas, né, Carol? Porque se você partir de uma perspectiva decolonial ou pós-colonial, aí esquece, né? Não, aí você tá ferrado. Aí você tá ferrado. Essa construção normativa, ela também é parte de um processo histórico de... Não, e de um projeto de império, de opressão, né? Exatamente. É isso, né? Assim, implantar esse modelo no mundo é garantir também uma posição hegemônica dentro dele, né? Assim, uma posição de destaque, né? Não é à toa. E é legitimar esse próprio modelo de sociedade, né? Óbvio, não é altruísmo. Acho que é importante colocar isso, né? Não vem de altruísmo. Bom, Daniel, super obrigada pela parceria. Geraldo também ficou aí ouvindo bonitinho. Imagina, foi ótimo. Estamos aí. Não vou falar que foi uma honra, porque, né, como ouvinte aqui, eu sei que isso já causou uma controvérsia aí para trás. Né? Provou que houve o programa. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.